Ótima terça-feira para você ligadinho, ligadinha aqui no canal do Lessa. Bora começar mais um dia com muitas informações do Fluminense, do jeito que a gente gosta, falando do tricolor, dia agitado, ou melhor, dias agitados. Depois da vitória contra o São Paulo, uma vitória importantíssima para a gente começar essa data FIFA sorrindo, né? Fora da zona do rebaixamento, com muito mais tranquilidade, depois de tudo que a gente passou no início do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. É muito bom olhar para a tabela e ver que o Fluminense está ali se mantendo fora do Z4 e a gente começa a olhar para a parte de cima. A gente vai falar sobre isso aqui, mas também, porque eu estou falando de agitado, porque ontem teve reforço anunciado, Gabriel Fuentes, novo lateral esquerdo do Fluminense. Vou trazer, inclusive, já aqui a palavra do Gabriel Fuentes, que já falou ao Flu TV, e também informações importantes em relação à regularização dele no BID, né, para ele ficar, de fato, à disposição do técnico Mano Menezes já para o próximo jogo do Brasileirão, né? Tem muita gente preocupada com isso. Vou trazer essas e muitas outras informações até o final deste vídeo, então fique ligado. Só não esquece daquela moral de sempre, né? Do seu like, é de graça, 0800, do seu comentário, e de se inscrever também aqui no canal do Lessa. Tem muita gente que assiste o canal, não tá nem ligado que não tá inscrito. Então verifique se você realmente tá inscrito para você não ficar por fora de absolutamente nada do que acontece no dia a dia do Fluminense. E eu queria começar esse vídeo aqui desejando tudo de melhor para o nosso ídolo John Arias. Ontem a filhinha do John Arias nasceu. John Arias agora é papai, ali ao lado da Alejandra Ayala, esposa dele. O nascimento da Zoe, que veio ao mundo, graças a Deus, com muita saúde, com muita felicidade. E até por isso ele saiu ontem no Maracanã correndo, né? Ontem não, perdão, no domingo, né? Acabou o jogo, ele já saiu correndo, porque, enfim, poderia acontecer a qualquer momento, e agora a Zoe veio ao mundo. Que o Arias, a Alejandra, que vocês sejam muito felizes e que a Zoe possa abençoar muito a vida de vocês, tá bom? Que isso possa motivar John Arias a jogar cada vez mais e mais com a camisa do Fluminense. Agora ele vai ter a Zoe para homenagear, né, quando ele fizer os gols. E tomara que faça muito ao longo dessa temporada 2024, né? Ontem estava uma discussão muito grande depois da resposta do Mano Menezes, né, falando que talvez o Arias tenha ficado um pouco decepcionado por não ter enxergado as propostas que ele imaginava nessa janela de transferência. Ele tem o sonho de jogar no futebol europeu, ele já falou sobre isso, é fato, mas as propostas que chegaram não atenderam ao que o Fluminense gostaria de receber pelo Arias. A proposta que o Fluminense gostou há tempos atrás foi a do Zenit, que era uma boa proposta financeiramente para o clube, mas o Arias não quis jogar lá. E eu acho importante ressaltar, gente, e eu venho falando isso aqui, a gente comemora que as principais janelas do futebol europeu estão fechadas, porém, algumas estão abertas, né? A própria Rússia, Turquia, mundo árabe. Então existe sim, não é que não tem mais chance do Arias sair. A gente não quer que ele saia, tomara que ele não saia, inclusive nunca do Fluminense. Por mim, contrato vitalício. Mas a gente tem que falar a realidade, porque senão eu vou falar que, Lessa, mas depois, lá na frente, né, você disse que o Arias não sairia de jeito nenhum. Não, eu torço para que ele não saia de jeito nenhum. Mas existem, sim, janelas e mercados periféricos, né, ligas que não são as principais, que a gente sabe que não é ou não era a intenção do Arias. Ele sempre quis ir para uma liga que desse a ele projeção, que desse a ele, enfim, uma carreira de destaque. Ele não quer ir para qualquer lugar, não quer ir só para ganhar dinheiro. Esse sempre foi o discurso, e não só o discurso, mas a prática também. Só que é o que eu falo, cara, assim, cabeça de jogador, as coisas mudam também, as pessoas mudam de ideia. Tomara que sobre isso ele não mude, que ele permaneça no Fluminense, mas só tô deixando um alerta porque tem muita gente falando como se não tivesse chance ou possibilidade nenhuma. Mas na prática ainda há janelas abertas, e tomara que eles não cresçam o olho para cima do nosso colombiano, agora papai John Arias. E bora falar do novo reforço, o último desta janela de transferências do Fluminense. O lateral esquerdo Gabriel Fuentes já vestiu a camisa tricolor, vai ser apresentado inclusive nesta terça-feira no CT Calçachilho, tá? O nosso repórter Cauã Tinoco vai representar lá a equipe de jornada. Eu não estarei aqui no Rio no momento da apresentação, então a gente vai enviar a nossa reportagem, como sempre, presente lá para nos representar nesta primeira entrevista
do Fuentes com a camisa do Fluminense. Ele chegou e fez o seu primeiro trabalho ontem no CT Carlos Chachiro, mesmo na folga dos jogadores, ao lado de Germancano, inclusive, o lateral de 27 anos, assinou o contrato até agosto de 2028. Portanto, são 4 anos de contrato. Aí o Fuentes já trabalhando lá no CT, fez trabalhos físicos, alguns trabalhos com bola também, e agora chega com esse desafio aí de tentar se firmar no Fluminense depois de alguns anos, sendo um jogador muito importante para o Júnior Barranquilla na Colômbia. Ele vai jogar, vai ter o prazer de jogar ao lado de Marcelo, que ele falou que para ele é uma referência na posição. Eu vou colocar aqui um trecho da primeira entrevista que o Fuentes concedeu com a camisa do Fluminense à Flu TV. Bora ver um trechinho, ver o que disse aí esse novo reforço do Flu. Me siento feliz, dichoso, agradecido con Dios por esta gran oportunidad de estar en un club tan grande como lo es Fluminense. Deseoso de poder estar en la cancha, de poder brindar lo mejor de mí, de darle muchas alegrías a este equipo, a la hinchada que se lo merece. Ayer estuve en el partido y fue maravilloso ver ese ambiente, aparte de una gran victoria. Entonces me siento feliz de estar aquí. Bueno, mi representante estuvo al tanto de todo. Cuando él me dijo que Fluminense estaba interesado en mí, no dudé en decirle que sí. Creo que era una buena oportunidad para seguir entregando lo mejor de mí, para explotar mi potencial y de qué manera hacerlo aquí en Fluminense, dándole muchas alegrías y toda mi disposición. Creo que es una sede top, muy completa, con un staff bastante amplio que te brinda muchas facilidades para que el jugador se sienta cómodo. Entonces, muy bueno todo, la verdad. Vi a Serna los primeros partidos hasta ahora y le ha ido muy bien, llegó muy bien. Eso significa que el grupo como tal te brinda, te acoge y te da esa fuerza para que te unas pronto al equipo. Y John he compartido en una selección sub-23 preolímpica. En Colombia lo he enfrentado en los equipos que él ha jugado y ahora estuve en la selección con él. Hemos compartido en la selección de mayores y es una excelente persona, gran calidad. Es un ejemplo por su forma de ser. Creo que en Fluminense le ha ido de la mejor manera. Tú lo has dicho, se ha convertido en un ídolo y se ha entregado cuerpo y alma en este proyecto, lo que es Fluminense. Y bueno, ahí están los resultados, siendo campeón y convirtiéndose en un referente del club. No imaginé que de pronto algún día jugaría con él, pero sí lo tengo como un referente. Incluso es mi ídolo. En el equipo anterior, en Junior, tenía el número 12 por él, por su forma de jugar, todo lo que él demuestra una persona profesional y victoriosa. Entonces, la verdad, no encuentro palabras con encontrarme con referentes como él, Thiago Silva, Felipe Melo, que mundialmente son reconocidos y son ejemplos. Bueno, en Colombia lo conocemos como el mítico Maracaná, y la verdad que hoy día, ayer que tuve la oportunidad de ir, ver, no es lo mismo venir de visitante a saber que luego va a ser el lugar donde frecuentemente vas a jugar. Pero es un sueño, gracias a Dios lo estoy cumpliendo y la verdad me siento maravilloso y feliz, contento, con todas las emociones buenas al máximo por este momento, la verdad. Bom, depois eu vou falar, inclusive, com amigos, colegas de imprensa lá da Colômbia, para trazer mais detalhes sobre esse reforço, apresentar um pouquinho mais o Fuentes, para a gente entender melhor as suas características e como ele vai poder ajudar o Fluminense no restante da temporada. Lembrando que ele só poderá jogar pelo Flu no Campeonato Brasileiro, tá? Ele não pode disputar a Copa Libertadores, justamente porque defendeu o Júnior nas oitavas de final. Importante, em relação ao bid da CBF, muita gente estava com dúvida. Ah, mas ele não foi regularizado. Mas como é que pode isso? Ele vai ficar fora. O Fluminense comprou o jogador e não vai conseguir regularizar no Campeonato Brasileiro, ele não está inscrito, a janela fechou. E muita gente ontem estava desesperada em relação a isso. Só para esclarecer, gente, o que é feito nesse caso, e é possível, né? O mais importante é concluir
a transferência dentro do prazo de encerramento da janela, que foi ontem. Aí tem lá um sistema da FIFA, que é o sistema de transferência, de registro de transferências. Então você tem que fazer tudo certinho ali, e depois daquilo você dá a entrada, o clube dá a entrada no BID da CBF e registra o atleta, mas com pendências de documentação, tá? Quais documentações são essas? Carteira de trabalho, uma série de vistos, uma série de documentos que ele tem que adquirir aqui no Brasil, porque ele é estrangeiro, então esse processo burocrático é um pouco mais demorado, tá? Ele vai juntar esses documentos ao longo desta semana, né? O clube já vai obter esses documentos, e aí, quando tiver tudo em mãos, dá a entrada novamente com essa documentação, e aí, a partir daí, ele já vai ter o nome publicado lá no BID certinho, mas o Fluminense já deu a entrada no registro dele, porém com pendências, né? Mas ele vai ficar, depois disso, tudo regularizado, terá condições de estrear contra o Juventude na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, na volta da data FIFA. Então podem ficar tranquilos quanto a isso. E olha que bacana, o Fluminense vai mudar o nome do estádio de Xerém para homenagear Marcelo. Isso mesmo, Marcelo vai ganhar essa baita homenagem do Fluminense. Aqui, o texto foi inclusive divulgado pelo site aqui do clube, uma solenidade marcada para próxima quinta-feira, ou seja, depois da manhã. O estádio Vale das Laranjeiras será rebatizado e vai receber o nome de Estádio Marcelo Vieira. O evento vai contar com a presença do próprio Marcelo, família, amigos e convidados, os times de base de várias categorias e também do futebol feminino vão marcar presença na celebração. Antes de ganhar o nome do Eterno Camisa 12, o local passou por algumas transformações nas últimas semanas, além de ajustes estruturais, foi criada uma nova identidade visual com grafites assinados pelos artistas plásticos Marcelo Mente e JC. Toda a trajetória do lateral, desde o seu início em Xerém, passando por Real Madrid e Seleção Brasileira, até o retorno ao Fluminense para conquistar a glória eterna, é detalhada no muro da arquibancada do estádio. O túnel de acesso do CT ao campo de jogo também recebeu uma pintura especial. Então tá aí, aqui tem um resumo de toda a história do Fluminense. Aqui os artistas trabalhando ali no muro que vai homenagear o Marcelo. Tá aí uma baita homenagem do Marcelo, enquanto ele tá vestindo a camisa do Fluminense, né? Não foi nem depois do término da carreira, depois de aposentadoria. Realmente vai ser algo marcante pro Marcelo, que é um cara que valoriza muito o Xerém, né? Quando ele vai lá, você vê que ele tem um carinho muito grande pela garotada, por tudo que ele viveu lá durante muito tempo. Certamente é algo que vai marcar muito a vida do Marcelo. E, portanto, o estádio que antes se chamava Vale das Laranjeiras, agora se chamará Estádio Marcelo Vieira. E muita gente perguntando, ontem na live do Jornada e comentários nas redes sociais, onde eu comprei essa camisa aqui. Só poderia ser na Foot Fanatics. Muita gente curtiu muito essa camisa aqui. Realmente achei muito bacana, achei mais bonita pessoalmente até do que pelo site. E é claro que eu garanti essa lá na Foot Fanatics. Se você pode fazer o mesmo. Tá aqui, galera. É só colocar lá, ó, pesquisa camisa Fluminense Mude Preta. R$ 139 essa camisa. Se você utilizar o cupom JORNADA10, 10% de desconto. Se pagar no Pix, vai ter mais 10% de desconto. Olha o precinho que vai sair essa camisa super bonita para vocês lá na Foot Fanatics. Então vai lá, garanta essa e tantas outras camisas que você... O que não falta lá é a opção. Tem tudo de Fluminense lá na Foot Fanatics, 10% de desconto em todos os produtos de Fluminense, utilizando o cupom JORNADA10. Se você gostou também, vai lá, garanta a sua. Seguinte, o Fluminense já acertou a venda de Alexandre Jesus para o Botafogo de Ribeirão Preto. Pois bem, ontem o Gabriel Amaral trouxe essa informação e depois o próprio Botafogo divulgou, confirmou essa notícia, né, inclusive falando de porcentagem, né, que eles estão adquirindo, porque qual foi o passo a passo desse negócio, né? Primeiro que o Alexandre Jesus está se destacando lá na Série B do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo. Só para vocês terem noção, ele está lá desde junho, em 10 partidas, são 4 gols, além de 3 anulados pelo VAR. É o artilheiro na Série B do Campeonato Brasileiro e vice-artilheiro da temporada. Bons números do Alexandre Jesus, realmente está indo bem por lá. E aí o Botafogo divulgou essa informação porque, na verdade, o Fluminense recebeu uma proposta do Chaves de Portugal para ficar com o atleta, uma proposta de compra. E aí, como no contrato havia uma cláusula
prevendo a preferência por parte do Botafogo. O Fluminense comunicou ao Botafogo de Ribeirão Preto que chegou essa proposta por ele e o Botafogo decidiu efetuar ali a sua prioridade na compra e assinou até agosto de 2027. Aqui eles informam que o Botafogo conversou com os representantes do Fluminense do atleta e adquiriu 50% dos direitos econômicos. E agora o jogador fica com 30%, enquanto o clube, o Fluminense, permanece com 20%. Essas são as informações e a gente não tem os valores ainda desse negócio. Certamente não vai ser uma venda muito alta, imagino eu, mas é interessante saber, né? Ontem eu não tive tempo de apurar essa situação, vou tentar apurar para informar aqui para vocês, mas é isso, Alexandre Jesus agora, em definitivo, jogador do Botafogo. Cara, a gente criou a torcida de uma forma geral, criou um ranço muito grande do Alexandre Jesus, né, como se ele fosse um jogador horroroso, pavoroso, e não tivesse condições de ser profissional. Na verdade, isso acontece, ele não é jogador para o Fluminense, mas ele pode ser profissional em outros clubes, né, jogando uma Série B, ele pode dar certo no futebol. Né? Às vezes a gente tem essa visão de que só dá certo jogar em time grande, e não necessariamente. E aí ficou muito marcado, né? Acaba, depois que recebe o carimbo ali, difícil tirar. O Diniz improvisou ele em muitas posições também, é um jogador que já estava com dificuldade, inclusive no Cruzeiro ele era um destaque, era uma promessa da base, fez besteira lá, problema extracampo, acabou saindo, e aí depois as coisas desandaram um pouco, né? Então o Alexandre Jesus, ele vai seguir a sua carreira e tomara que tenha sucesso, né? Não é jogador para o Fluminense, mas pode ser jogador para muitos outros clubes e depois a gente vai tentar apurar esses valores. Só para a gente fechar aqui, galera, esse vídeo, olhando assim a tabela do Campeonato Brasileiro, cara, se a gente olhar, e agora os matemáticos já estão respaldando isso, inclusive, o Fluminense ele tem mais chances de terminar o Brasileirão ali na zona da Sul-Americana, ou seja, de garantir um lugar na Sul-Americana do ano que vem, 31,7% de possibilidade, de acordo com informações de matemáticos da UFMG, e 20% de chance de rebaixamento neste momento. Então, olha como as coisas já estão mudando, uma maré já está virando, a gente já começa a olhar para cima da tabela. A gente não sabe o que vai acontecer na Libertadores, mas é fato que o Fluminense hoje tem um time competitivo para enfrentar qualquer equipe. O futebol brasileiro, não estou exagerando, é claro, tem times hoje melhores, né, que estão no momento melhor também, mas o Fluminense ele voltou a ser competitivo contra qualquer adversário. Isso é muito bacana, isso é muito legal. É entrar em campo sabendo que, seja qual for o oponente, o Fluminense tem condições de vencer o jogo. E isso nos dá, obviamente, a esperança muito grande de chegar mais uma vez na semifinal da Libertadores. Mas se não der certo, se as coisas não derem certo, no Campeonato Brasileiro, se continuar com essa pontuação, lembrando que o Fluminense é o vice colocado no retorno, com 10 pontos, 13 pontos, perdão, atrás só do Fortaleza. Se continuar com essa pontuação e esse desempenho, não seria nada absurdo a gente daqui a pouco estar sonhando já com disputa para entrar ali na zona da Libertadores. Mas um passo de cada vez, sempre com humildade, seguir trabalhando, fazendo o trabalho correto, como esse grupo vem fazendo, como o Mano Menezes vem fazendo. O primeiro passo é se distanciar de vez do Z4, né? Ficou numa situação mais tranquila, aí sim, aos poucos, a gente já vai olhando mais para cima, mas nada impede de se ter otimismo, confiança de que as coisas vão continuar dando certo ao longo desse restante aí de 2024. Depois de um primeiro semestre muito complicado, tomara que tenhamos um segundo semestre agora com muito mais alegrias do que decepções. Fechado, pessoal? Ao longo do dia a gente volta com muito mais informações. Deixa aqui o seu like, se inscreva no canal do Lessa. Tamo junto, um abração.